Boa noite, eu sou a Cláudia, mais uma live às segundas-feiras às 21 horas, estou aqui ainda organizando aí o celular, as partes um pouco tecnológicas aqui, esperar o pessoal entrar, até para ver se o pessoal está me escutando, dá um ok. Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia. Gostaria do pessoal que estiver entrando poder dizer se está me ouvindo bem, se está ouvindo o áudio, se não está travando. Aqui onde eu moro está começando a trovejar. Pessoal, boa noite. Boa noite, Mari. Obrigado pela sua presença. Elisângela, vocês estão conseguindo me escutar direitinho? Boa noite, Sérgio, tudo bem? Boa segunda-feira para todos nós, estamos iniciando a semana. Boa noite, Gorete, Weber. Vocês estão me escutando, né? Dá um joinha aí, por favor. Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia. Boa noite, Ana Paula. A gente está aqui às segundas-feiras às 21 horas para poder trazer temas aí da nossa vida, do nosso cotidiano, tá? Obrigada. Obrigada pelo retorno, pessoal. Sérgio, Mário, o som tá ok? Elisângela, um abraço. Obrigada pela presença de vocês, pela parceria e por essa oportunidade da gente poder estar junto e trazer alguns temas aí que traz angústia, traz medo. Vamos lá, muita gente entrando, né? Queridas pessoas, a Bruna, minha amiga Lilian. Lilian, querida, um grande abraço, obrigada. Pessoal, estamos aí, né, trazendo um tema que foi bastante até pedido, assim, até depois eu gostaria que, se vocês, eu tenho algumas sugestões de temas que acabam eu escutando, né, no dia a dia, que são muito recorrentes da vida humana. Então, esse tema, ele é um tema muito, foi pedido, né, faz parte aí do nosso cotidiano, que é falar de pessoas tóxicas, tá? Vamos pensar sobre esse tema, não é algo assim tão leve, mas que a gente possa olhar para esse tema, olhar para a nossa vida, para as pessoas ao nosso redor, para olhar para a gente também, tá? Então, vamos começar aí, pessoal que está chegando, muito obrigada, José Donizete, Eliane, Luiz Carlos, Abelinho, grande abraço. Boa noite para todos. Então, pessoal, falar de pessoas tóxicas, né, é um tema até traz uma toxicidade pra gente, né, falar do que é tóxico, tá? Mas o pessoal tá entrando um pouquinho, eu até vou fazer algumas provocações assim, né? Algumas frases para a gente poder pensar a live de hoje, né? A gente fala tanto de cortar, né? Dieta, cortar um monte de coisa, né? Eu diria para a gente começar a live, antes de você ficar cortando, né? Antes de você cortar os açúcares, né? Antes de você cortar os carboidratos, né? Antes de você cortar as gorduras. É interessante cortar pessoas que fazem mal, né? Que você comece uma dieta livre de pessoas tóxicas, tá? Vamos pensar sobre isso. Que dieta é essa, né? Cortar pessoas que fazem mal pra gente. Isso também é uma dieta, tá? Boa noite, Cláudio. Um abraço. O Márcio, seja bem-vindo. Então, às vezes as pessoas tóxicas, de forma geral, elas não estão interessadas no outro. De alguma forma, é um predomínio, né, do interesse próprio, né? Às vezes ela tem interesse em você, enquanto você tá aí servindo para ela, tá? Então, vamos abrir aí essa reflexão ao seu redor, na sua família, no seu trabalho, olhar para você mesmo, tá? Boa noite, Gilvan, Ana Moraes, né? É interessante também porque as pessoas tóxicas, né? De alguma forma tem essa tendência mesmo, assim, né? As questões mais negativas. E eu diria que pessoas tóxicas, elas sempre têm um problema para cada solução, né? Então você tem até uma solução ali, mas
essa pessoa de alguma forma ela traz um problema, né, diante de cada solução, tá? Só pra gente tentar introduzir. A live, ela é algo muito geral, né? É algo provocativo, é algo que faz a gente pensar, não é uma psicoterapia. Às vezes isso aqui é muito geral, então às vezes a gente está falando alguma coisa, é fácil a gente se identificar, a gente, né, pegar pra gente, né, às vezes faz bem, às vezes faz mal, né, então a gente não tá aqui especificamente em cada caso, então quando é geral, né, e por isso que é geral que a gente traz questões mais abertas, tá, então, e aí é mais fácil identificar, então para você que tá escutando a live, tá participando, né, a gente está aqui para pensar nessa questão de uma pessoa tóxica, e de quanto pode ter uma pessoa tóxica que faz isso em algum momento da vida, que faz isso especificamente no momento de crise. Eu posso ter uma pessoa tóxica que ela é com uma outra pessoa só, não é geral, e posso ter uma pessoa tóxica que é de forma geral, ela vive uma vida intoxicando as pessoas, tá? Tem essas diferenças. Pra gente poder pensar aí na própria vida, tá? A gente tá falando geral. Então, tem pessoas que são tóxicas de forma crônica, tá? Tem gente que não. Boa noite, Cida. Boa noite, Regis. Obrigado, Regis Nascimento, pela sua sugestão. Grande abraço. Regina, Antônio Marcelino. Então, só pra gente pensar, porque aí a gente tá falando alguma coisa aqui, você já enquadra você numa pessoa tóxica, né? Mas tem essas subdivisões, assim, e acho que até é importante, a gente vai olhar para o outro, mas também olhar para a gente, porque eu já assisti muitas pessoas que tinham essa toxicidade e elas assumiram isso, reconheceram isso para ela, né, fizeram uma mudança, né, uma mudança de vida, de estilo de vida, mudaram o jeito de pensar e deixaram de fazer isso, então é possível. A grande questão é a pessoa reconhecer que de alguma forma ela tem esse comportamento, tá? Então vamos olhar aí vamos poder pensar, né, nesse título, pessoas tóxicas, né? Que de alguma forma são pessoas que de alguma forma elas trazem mal pra gente, né? A gente fala do tóxico, né? Como até essa questão da droga, né, que faz mal, não? Então a toxicidade é uma pessoa que faz mal para mim, né? Boa noite, Beto, Maria, Lenice, grande abraço, Lenice, Tânia. Então são pessoas que emitem toxicidade, como se fosse um veneno, assim, tá? Eu posso ter conceitos, né, de personalidade tóxicas. Então, de forma geral, a gente vê que a pessoa tóxica, ela se prende, tem algumas características, né? E aí a gente vai ter que ver, né? A gente pode aprofundar o histórico dessa pessoa, a circunstância que isso, né? De alguma forma foi construída, né? O quanto a gente vive numa sociedade, né, bastante imediatista, individualista, que às vezes isso desenvolve uma pessoa, né? Ou até pela carência afetiva. A gente não vai aprofundar nas causas, tá? Mas de alguma forma a gente vai refletir aí. E o que eu peço para vocês é que existem pessoas tóxicas que são crônicas, que fazem isso com todo mundo à sua volta e vivem uma vida assim. Diferente de você, às vezes, estar vivendo um período que você está fazendo mal para o outro, você também está mal, tá? Vamos diferenciar. Então, vocês vão sair da live aqui, né, achando que vocês são pessoas tóxicas. E se você for essa pessoa tóxica crônica, que você possa ter a coragem de mudar, né? Então, vamos lá. Então, a toxicidade é isso que faz mal, né? É uma tendência a ficar mais do lado negativo, do pessimismo. Ela traz danos para o outro, para as pessoas que convivem com ela, né? De alguma forma, fazem mal, né? São atitudes e comportamentos que prejudicam o outro. Tem pessoas que convivem com pessoas tóxicas que ela me relata. Eu tenho até medo de chegar perto daquela pessoa, né? Eu até diria que um familiar, né, ou um parente, ou um colega, qualquer ambiente, você
convive com uma pessoa tóxica, né? Que sentimento gera em você? Às vezes, né, gera muito mal-estar, às vezes a pessoa fica até desanimada, né, com uma certa amargura. Já vi pessoas, né, que choram assim com colegas no trabalho, né, que traz essa toxicidade. E a gente pode no final da live refletir como você pode lidar com as pessoas tóxicas, tá? Então, se a gente for pensar, aonde estão as pessoas tóxicas? Em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Desde que há ser humano, né? Existe aí, tá? Então, a todo tempo as pessoas tóxicas estão aí. Desde o trânsito, desde família, no trabalho, né, nas instituições, né, totais. Então, a todo tempo, tá em casa, tá no trabalho, tá na rua, tá nos amigos, né, tá nos relacionamentos conjugais, né? Então, você pode estar aí se relacionando com pessoas tóxicas em diferentes lugares, né? Então, vamos pensar, vamos tentar até lembrar aí como que você pode lidar melhor com isso, né? Você pode estar perto de alguém que traz atitudes de forma frequente negativas para você, tá? Boa noite, Cíntia, Fernanda e Fabrício, sejam bem-vindos. Para a gente começar a dar continuidade, que o Regis até coloca, né, que existem muitas pessoas que fazem-se de vítima o tempo inteiro, né? Invertem toda a situação para não se responsabilizar, né? Pelas coisas e não absorver aquelas coisas para jogar para o outro. A gente vai ver depois, Regi, porque dentro de pessoas tóxicas tem vários perfis, e um deles é essa questão de ser vítima ou de ser coitado, tá? Então a gente tem, né, o quanto algumas pessoas elas distorcem uma situação ou uma interpretação e faz com que até a pessoa acredite que ela tem razão, que ela tá certa, que ela é coitada, né? Então acho que isso é muito comum. Obrigado pela sua contribuição, né? A Regiane coloca quando a pessoa tóxica, né, de alguma forma tá no convívio familiar, né, que o silêncio seria um bom caminho aí. Né, e aí vai testando, assim, às vezes né, o silêncio ele ajuda muito para não trazer mais conflitos, mas também pode cansar. Acho que é legal uma variedade de estratégias, vai testando uma, vai testando outra. O que eu queria também ressaltar, eu posso ter uma pessoa que está tóxica porque ela está no momento de patologia, um momento de transtorno mental ou psiquiátrico, tá? Também tem esses casos para a gente diferenciar. Mas isso não quer dizer que uma pessoa, né, tá emitindo essa toxicidade, ela tá vivendo numa crise existencial ou numa crise de vida, ela talvez, né, desenvolveu alguns transtornos, ok, tem até um pano de fundo aí, mas isso não significa que também você, né, tem que se sujeitar porque ela tá com algum transtorno, também passar por isso, que cada um é responsável pelo que tem. Também como lidar com isso, tá, pessoal? Então vamos diferenciar. Tem pessoas que estão emitindo a toxicidade por questões muito específicas da vida, tá? Só pra gente diferenciar. Então, essas pessoas tóxicas, de alguma forma, ela tem uma variedade de fazer mal, né? O Regis colocou a casos de toxicidade pontual. Obrigado, Regis. Então, a toxicidade pode ser, ela é aguda, ela tá ali, né? Que também faz mal e como lidar com isso. Talvez seja até mais fácil para a pessoa reconhecer. Nossa, só tô vendo as coisas negativas, parece que eu tô só reclamando para minha amiga as coisas. Sabe, ela até reconhece, diferente daquela pessoa tóxica que é crônica. É mais difícil ela reconhecer do quanto ela faz mal pro outro, porque ela tá olhando só para ela, tá? Está sem som, Regis? Eu vou... Não sei se para todo mundo tá sem som. Um colega aqui disse que tá sem som. Vocês vão me avisando para eu tentar arrumar aqui. Pessoal, então de alguma forma as pessoas tóxicas, elas fazem quem convive com ela ter um sentimento muito mal, tá? De desconforto até físico, de desconforto emocional, né? Leva até as pessoas que convivem a paralisar,
Para algumas pessoas o som tá normal. Regis, para você não tá legal, né? Eu coloquei o fonezinho aqui. Pessoal, deu uma queda aqui. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, Joana. Voltou. Obrigado. Tá trovejando aqui em Pindamonhangaba. Então vamos lá, gente. A gente estava falando da diferença de toxicidade que é crônica, daquela que é aguda, que é mais pontual, né? As pessoas que são tóxicas, quando você convive com elas, elas podem estar em qualquer ambiente, seja familiar, trabalho, amigos, relacionamentos. Às vezes você convive tanto com aquela pessoa, no relacionamento, no casamento, no namoro, que você até acaba acostumando com aquela toxicidade. Você reclama daquela pessoa, leva-se muito tempo para você perceber que você convive com uma pessoa que está fazendo mal para você, e mesmo assim você continua, ou às vezes você de alguma forma, né, tá tentando salvar essa pessoa, ou tem dó dessa pessoa. Então, além da gente pensar na pessoa tóxica, a gente precisa pensar em quem convive com ela e o que você pode fazer para lidar com isso, né? Então, acho que um ponto importante, tá? Vamos tentar ampliar as visões aí. Boa noite, Ney. Um grande abraço. Obrigado, Ana, pela participação. Marta, um grande abraço para vocês. Então, vamos pensar nessa questão do quanto gera na gente alguns sentimentos, né? Dessa pessoa que está fazendo mal, seja fisicamente, né? Tem gente que chega num ambiente ou em casa, né? O familiar tá ali, ele muda, ele fica mais estressado, ele fica mais com medo. Então essa pessoa tóxica, às vezes só dela chegar perto já faz mal, né, para algumas pessoas, né? Só o fato dela entrar, dela falar, até o olhar dessa pessoa tóxica. Uma vez eu tava, né, vendo uma cena em que uma pessoa tava conversando com a outra e uma outra chegou, né? E aí você vê toda a mudança corporal, né? De uma sensação às vezes ou de medo ou de insegurança, né? Alguma coisa sai né, da naturalidade. Você não fica à vontade com uma pessoa tóxica, você não fica espontânea, você não fica leve se você for leve, né? Às vezes gera um peso, né? E aí cada um vai sentir aí, se vocês quiserem falar, né? Uma pergunta aqui, né? Uma reflexão. As pessoas sabem ou podem saber que são tóxicas? Tem pessoas que não sabem, às vezes é tão crônico, tão crônico, que isso faz parte da vida dela, como se fosse uma identidade dela, e ela não percebe, né? E aí ela continua nisso, porque às vezes não percebe. E acho que às vezes você tem uma liberdade com a pessoa, às vezes é uma toxicidade mais aguda ali, às vezes a gente dá uns toques ou conversa com isso, porque às vezes vira um jeito também, né, por vários comportamentos latentes ou os motivos dessa pessoa, e ela vai ter que lidar com isso, que ela nem percebe, né? Porque é isso. Quando a pessoa é tão tóxica, que essa pessoa que convive com ela realmente pode duvidar de si e achar que o outro tá certo, né? A gente muda o nosso comportamento, o poder da toxicidade, porque o tóxico vem, né, e altera. Vou pegar o exemplo do tóxico em relação ao meu campo aí também, álcool e outras drogas, né? Você ingere essa substância, você já tá alterado. E uma pessoa tóxica faz realmente daqui a pouco achar que você tá errado e ela tá certa, né? O poder dessa pessoa trazer danos para você, que você até se perde, tá? Obrigado pela presença, Eduardo, Cristina, Nelson, meu pai, um grande abraço. Então vamos pensar o quanto você pode conviver com pessoas que você até desconfia que você tá certo. Você muda os seus valores, você muda a sua atitude, você tem medo, você fica acuada, tá? Então vamos prestar atenção mais nisso, porque às vezes você tá convivendo com uma pessoa tóxica e você gosta até da pessoa, mas ela faz mal pra você. Porque a gente tá também dizendo aqui, pessoas que fazem mal pra gente, o que a gente faz? O que a gente faz? Ou eu sou uma pessoa tóxica, depois no finalzinho a gente vai levantar isso. Obrigado, Luciana, Prudente, grande abraço, Carlos.
Também tem isso, pessoal. A gente olha para o outro, vamos aprender. Às vezes você tá assim, ou tá reproduzindo isso, ou vamos olhar, né? Mas acho que a grande questão aqui, se você convive com uma pessoa que faz mal, que emana venenos de várias formas, comportamento, atitudes. Então você pode estar contando uma coisa que você comprou ou um seu sonho e aquela pessoa, porque a pessoa tóxica, crônica, ela continua sendo tóxica em todos os momentos, né? No ambiente, num dia atrás do outro, no cotidiano, nas coisas que você conta. Então você está contando o seu sonho, uma conquista sua, a pessoa vai lá, ela faz um pessimismo ou ela faz um julgamento, ela fala que já vai não dar certo, que você pode perder. Então, de alguma forma, é algo corrosivo, né? Então, acho que é um ponto importante aí, tá? Essa pessoa que faz mal, ela traz um desconforto muito emocional, até físico. Nossa, chegou essa pessoa, eu tô passando até mal, né? Então, vamos tomar cuidado com pessoas que fazem mal. Vamos evitar, depois a gente vai falar um pouquinho disso, né? A Regiane até colocou aqui, né, do quanto as pessoas tóxicas, elas sempre têm razão, né? Sempre vê o lado negativo, isso mesmo. Boa noite, Wagner, Rodrigo, Caetano. Realmente, uma das características das pessoas tóxicas é ela sempre tem razão. Ela é controladora, ela é dominadora, tá? Então vamos pensar aí. E às vezes você tá do lado dessa pessoa que faz mal, você fica paralisada, ela te domina, né? E eu já vi pessoas falarem pra mim, Cláudia, eu convivi com essa pessoa, minha vida não foi pra frente. Eu fiquei cuidando dela, minha vida ficou estagnada, eu até retrocedi na minha vida. E se você convive por muito tempo, por muitas horas com pessoas tóxicas, daqui a pouco você está imitando ela também, daqui a pouco você está sendo tóxico, porque não tem troca. Não é bom ficar perto de pessoas que trazem a luz, o bem, a energia? A gente até pega, né? Vai criar a sua também, porque você não pegar do outro, seja negativa ou positiva, cria a sua. Mas como a gente pega coisas boas, a gente também pega as coisas negativas, né? O Luiz Carlos traz, né, Luiz, essa questão se pessoas negativas podem ser classificadas como tóxicas. Sim, dentro da classificação de pessoas tóxicas, uma característica é o pessimismo e o negativismo, tá? Tá dentro do perfil de pessoas tóxicas, o negativo, o pessimismo, né? A gente até falou na frase aqui no começo, ela cria um problema para cada solução, né? Então, muita gente está vivenciando isso, ou já viveu, ou vai vivenciar, né? Então, vamos olhar para isso para a gente poder cuidar da gente. Porque nós não podemos deixar... Tem tanta coisa que faz mal e você mesmo pode fazer mal para você. Depois eu gosto de provocar assim, né? Do quanto também você pode ser tóxico para você, tá? Mas isso é mais complexo, pessoal. Vamos voltar nas relações interpessoais, tá? Mas uma pessoa tóxica, né? De alguma forma, ela tem essas características aí. Ela pode ser agressiva fisicamente, né? Fisicamente, a gente vê quando a pessoa é muito agressiva, muito tóxica por muito tempo, ela chega no quadro até de uma agressividade física, tá? É muito comum uma agressividade verbal na pessoa tóxica, né? A Ana colocou aqui, né, do quanto já sentiu isso também e de alguma forma o quanto isso pesa, né, o quanto de alguma forma essa pessoa quer a qualquer custo, né, que você... quanto você perde diante dessa pessoa. Então acho que a gente precisa selecionar as pessoas que a gente convive, né, na vida da gente, no nosso cotidiano. A Andréia até colocou aqui, obrigada, Andréia, o quanto essas pessoas também reclamam o tempo todo, se queixam que nada tá bom, tudo incomoda, né, e o quanto você ouve isso, como que você lida com isso, né, não admitem os próprios erros, então fica nessa dinâmica, né, da queixa o tempo todo. Então, outras características de pessoas, né, a agressividade então física e muito emocional, né, são pessoas que desrespeitam as outras, que invadem os espaços das outras, até geram marcas, sabe, quando às vezes você vê uma pessoa o tempo todo falando de forma negativa ou desrespeitosa,
ou, né, desejando até o mal para o outro na fala. Às vezes você pode ter uma pessoa tóxica que não fala, mas o olhar dela é tóxico. Então não é só pelas palavras, percebe o olhar da pessoa, o gesto, porque o olhar transmite uma energia, uma mensagem, também é um sinal. Então às vezes é uma pessoa mais quieta, de boa, mas ela pode ser tóxica, porque o olhar dela é tóxico, faz mal, e você perceber, né, isso aí nas suas relações. Boa noite, Elô, um grande abraço, bem-vinda, saudade. Obrigada pela presença. A gente está falando algumas características das pessoas tóxicas, né? Elas também podem ser... O pessoal tá já escrevendo aqui e tá correspondendo, né? Eu coloquei uns tópicos aqui para mim não me perder, tá? Obrigado, Marcelo, pela sua presença. Então, as pessoas tóxicas também têm a característica de ser manipuladora ou controladora, né? No fundo, pode ser pessoas muito inseguras, né? Que sempre querem do seu jeito para poder, né, controlar, ou elas criam, né, subterfúgios, né, até emocionais, seduz, né, para impor o seu controle, né. A gente já falou disso, mas ela provoca perca de identidade do outro. O outro não sabe nem quem ele é, né, pela capacidade dessa pessoa manipular e controlar o outro, tá? Do jeito dela é o melhor, né? Tem ainda essa questão do quanto ela não suporta o sucesso do outro, né? Ela reclama do dela, mas ela não suporta um sucesso alheio, né? Então, e aí a gente até vê essas características da inveja e do ciúme também, tá? A pessoa tóxica, uma outra característica, né, que tem a questão da mentira, né? A mentira, porque de alguma forma ela vai criando a mentira e nem ela percebe que ela está criando essa mentira, né? E uma pessoa tóxica, ela não é confiável, né? Então, vamos pensar sobre isso, assim. Acho que um ponto importante, já também foi falado aqui, né? Uma das características é o negativismo, o pessimismo, tá? E a gente falou, se você não tomar cuidado, você acaba também entrando você perder no seu otimismo, tá? O pessoal que tá entrando agora, né? A gente no começo falou, pessoal, da toxicidade crônica, tá? Tem a toxicidade que a pessoa faz isso em momentos da vida, não é né? E a gente pode dar uns toques pra pessoa e você se cuidar também, né? E também tem aquelas pessoas que estão passando por problemas psiquiátricos ou emocionais graves, ou passaram por circunstâncias que naquele momento, né, vem aí um lado de que ela faz mal pro outro, assim, né? Ela desconta no outro, tá? Mas isso também não justifica você ficar tolerando a toxicidade do outro, tá? Mas vamos saber diferenciar. Porque a gente não pode colocar tudo no pacote só, tá? Porque eu falei, a live, ela é ampla, então a gente vai falar de forma geral. E aí é fácil se identificar, tá? Boa noite, Kátia. Sérgio, um grande abraço. Você falou que é necessário a gente se afastar das pessoas tóxicas, né? Para ir manter essa paz interior, né? A Ana falou se livrar aí das pessoas tóxicas. Outra característica, né, além do pessimismo, tem essa característica é uma pessoa que está sempre pronta para criticar. Ela tira as suas próprias conclusões. Pessoa tóxica, ela não é boa ouvinte. Ela não sai dela para ouvir o outro. Só ela, né? Ela não é uma boa ouvinte. Ela, de alguma forma, ela critica, ela tira as conclusões, ela tá certa. E aí você não tem espaço para ser você, né? Ela domina a área, tá? Então não tem escuta, não tem o outro, né? Ela passa como um trator, né, sobre o outro. Decide as coisas pro outro, já tá lá, ou invade o espaço do outro. Então, né? E sempre crítica. Você tem uma pessoa que você vai contar alguma coisa, ela já coloca um balde de água fria, já critica, né? Porque é diferente, gente, quando você tá mal, às vezes você tá mal mesmo com você tá lá, você tá tão mal com você tá tóxico com você que você joga toxicidade no outro. Mas isso não faz parte de um comportamento padrão seu, tá? Essa é a diferença. Isso que eu acho importante a gente pontuar, tá? Tem pessoas tóxicas que têm uma característica que é muito prejudicial, que são pessoas sem caráter, tá? Até tem esse nome alguns autores, né? O que é isso? São pessoas que não têm integridade, não têm ética, não têm honestidade, tá?
Fran, realmente se afastar é o melhor equilíbrio para se manter saudável, né? Um monte de pessoas, às vezes a gente tem uma variedade de toxicidades, está pisando assim em tóxicos, né? Então acho que é importante aí. A Andréia colocou aqui que não são bons ouvintes mesmo, né? Só eles não sabem elogiar, né? Muito interessante, às vezes você tem lá, você tá contando uma coisa, você tá alegre, o outro chega com aquele olhar de ódio, de raiva, né? E joga o tóxico para você. Então, pessoal, escolham melhor as pessoas para você dividir coisas valiosas e importantes da sua vida. Selecione melhor as pessoas para você contar os seus sonhos, né? Às vezes você não conhece muita pessoa. Você é valioso, você é precioso, então não se dê para qualquer um, porque às vezes você não conhece aquela pessoa. O mau uso que ela pode fazer da sua ingenuidade, né, da sua leveza, né? E isso até as pessoas têm, uma pessoa tóxica tem inveja do outro fazer sucesso, do outro ter a sua luz, né? Como se a luz ofuscasse uma pessoa tóxica, tá? E essa característica, Cíntia, no sentido de pessoas tóxicas sem ética, é muito comum. Até tem essa questão mesmo, né? De uma pessoa que é desonesta, ela chega até a ser cruel, tá? Em relação ao outro, né? Às vezes pode até ter uma maldade, a pessoa não tem sentimento de culpa. Então, aí é uma outra característica. Tem pessoas que têm várias características essas que eu tô falando, tá, pessoal? A pessoa tóxica, crônica, e que tem várias características. Tem pessoas que são tóxicas, tem uma característica, tem outra, tá? Então, eu acho importante, de alguma forma, olhar para essa característica de pessoas que, de alguma forma, são desonestas, manipulam, né? Traem o tempo todo, né? E é perigoso, você pode até correr risco de vida para essas pessoas sem caráter mesmo, tá? Até foi colocado aqui, né? De alguma forma, a gente está falando da pessoa tóxica que está lá, né? A gente pode realmente, em níveis menores, ter uma toxicidade leve, tá? Então vamos olhar para isso também, pra gente, né? A gente está falando de uma toxicidade crônica aqui, né? Mas todo mundo pode fazer um pouco mal pro outro. A diferença é que você faz isso uma vez ou outra, dependendo de como que você tá, e você reconhece isso, tá? Até porque nós não somos perfeitos, tá? Até porque isso faz parte das nossas conversas. A gente erra, a gente falha com o outro. Isso não é pessoa tóxica do que eu tô falando, tá? Isso é ser humano. Ser humano erra, falha, faz mal, às vezes faz uma fofoca. Não é isso, gente. Só pra gente diferenciar, porque senão vocês vão sair daqui, né, com a cabeça desse tamanho, né? Então, o Sérgio colocou aqui, tem pessoas tóxicas que morrem com o próprio veneno. Sérgio, isso acontece muito, né? Deixa a própria vida se encaminhar. A própria pessoa, ela vai criando ali algo que vai, de alguma forma, isso vai contaminar, porque ela fica tanto no tóxico que tá nela. Então com certeza a própria vida pode fazer com que ela se contamine por ela mesma, tá? Outra característica de pessoa tóxica, né, que alguns autores colocam, né, varia muito, tá? Tem pessoas que têm um ciúme possessivo mesmo, não permite que seu companheiro, que seu amigo tenha outros amigos, né? Que tenham parentes. Essa pessoa tóxica, ela quer a pessoa só para ela, né? Ela provoca briga, ela isola essa pessoa do outro. Essa pessoa tóxica, ela traz um cansaço mental por vários motivos. Não é uma pessoa que você se sente bem ficar perto dela, ela te cansa mentalmente, tá? Então ela só fala dela, ela só pensa nela, ela acaba sendo o centro das atenções, né? Esse discurso repetitivo de queixas e pessimismo, né? Parece que também o mundo está, né, contra ela, né? Uma característica é fazer-se de vítima também. Pessoal, a live da segunda-feira que vem, como foi muito recorrente e eu vejo isso na clínica também, a live da semana que vem vai ser sobre vitimismo, tá? Mas eu não vou falar tanto dele hoje. O vitimismo e o coitadismo
ele é uma característica de pessoas tóxicas, mas a gente vai conversar sobre o vitimismo semana que vem. Olá, Rosângela, essa toxicidade pode ser inveja? Sim, a inveja ela é tóxica, né? Ela é poderosa até para destruir o outro, né? Até na linguagem popular do quanto pode fazer mal, né? Toma cuidado com a inveja do outro. E uma das características de pessoas tóxicas crônicas, realmente a inveja, né? Tem um pouco de ciúme do outro, do sucesso, mas é inveja, né? Eu não suporto, eu queria ser o outro, porque a pessoa não tá dentro dela, ela não vive a vida dela, assim, né? Ela não faz o caminho dela. É uma dinâmica, né? Toxicante, que ela fica nesse ciclo vicioso, então ela realmente tem inveja do outro que tá diferente dela, né? Olá, Carmen, você falou que você acaba, né, reconhecendo pessoas que reclamam de tudo, né? O tempo todo tá criando brigas com o vizinho, com um, com o outro, né? Às vezes isso pode ser até uma pulsão, né? A gente chama gozo. O quanto essa pessoa ela tá satisfeita, né? A dinâmica dela para ela é uma satisfação inconsciente, tá? O tóxico realmente quer ser dono da situação, né? Porque ele, de alguma forma, outras características. A gente está repetindo algumas coisas aqui, mas é bom para reforçar, para a gente não esquecer, né? Então, pessoas tóxicas, de alguma forma, imitam, então, inveja, ciúmes, né? Pessoas tóxicas, elas não são felizes, né? O próprio jeito dela viver a vida ou interpretar a vida impede ela, né? De alguma forma de estar bem, de estar em paz, de seguir a vida dela, de sorrir, de estar leve, né? A gente tem momentos de altos e baixos, mas você equilibra, né? O José coloca que pessoas tóxicas realmente têm posse de amizade. Tem, é um domínio, porque eu preciso do outro para eu reclamar. Se eu não tenho outro, né, eu fico desesperado. Porque assim, se você tem uma pessoa tóxica, um não quer ficar perto, o outro vai embora, o outro já viu, não quer ficar perto. Então essa pessoa pode chegar em um determinado momento, ninguém suportar ficar perto dela. Então ela quer as pessoas perto dela também, né? Porque senão de alguma forma ela quer uma posse, ela quer o outro para dominar, né? Pessoas que não têm atitude pode ser tóxica também, sim, porque ela não tem atitude, né? Ela não sai dela, atitude para olhar o outro, para reconhecer, tá? Então, acho que é importante a gente reconhecer, olá, Carlos, do quanto a gente precisa abrir os olhos, porque às vezes você tem dó dessa pessoa que é tóxica, ou ela te seduziu, né? Ela fala algumas coisas também para você, né? Que você tem dó dela, essa pessoa sofrida também, né? E aí entra um pedaço aí dessa questão do aspecto do ser vítima. E quando você vê, você tá ali com essa pessoa todo dia, faz mal para você, ou você já acostuma, ou você não percebe ainda, porque você tá conhecendo ela há pouco tempo, você acha que realmente ela tá com problema, tá? Então tomar cuidado, vamos olhar, vamos observar as pessoas. E outra coisa, escuta o que você tá sentindo quando aquela pessoa está perto de você, né? E essa convivência, Rosângela, realmente pode contagiar quem tá ao lado dela, porque é tóxico, né? Chega na gente. Ou senão a gente até fica tóxico, né? É muito, muito importante a contribuição. Realmente essas pessoas não sabem que elas são assim, né? Como se fossem dependentes emocionais. E como ela não sabe, ela não reconhece, ela não procura ajuda, tá? Então acho que esse é um ponto importante. A Carmen coloca que os filhos, vizinhos, nessa questão de brincar, né? Pois o vizinho tóxico incomoda todo mundo. Então, vamos manter uma distância daquilo que faz mal, tá? Então, pessoa tóxica, ela semeia discórdia, ela arruma briga, ela envolve as pessoas, né? Ela tem um poder de semear discórdia que ela, com o veneno dela, com as palavras, com a fofoca, também tem a fofoca, vou falar do outro. Ela faz as pessoas, seja na família, no ambiente de trabalho, qualquer lugar, essa pessoa destrói, ela faz briga e faz as outras se discordarem. Ela tem um poder de trazer discórdia gigante para os outros que estão à volta dela. E ela tá ali como vítima, tá? Então, isso é muito preocupante, tá? O quanto ela é envolvente e
eu diria que pessoas tóxicas são vampiros emocionais. Pessoas tóxicas roubam nossas energias, pessoal. Vê se a sua energia, quando você conversa com aquela pessoa, né? A gente fala que é alma, espiritual, né? Mas é também emocional, do quanto. Se você puder, às vezes você não pode, às vezes você precisa conviver, mas na medida do possível, a grande questão é a sua responsabilidade em evitar, em lidar melhor com pessoas que estão fazendo mal para você, tá? Então acho que esse é um ponto legal. Se a live congelou, pessoal, vamos dando toque, assim, às vezes cai, mas eu tô aqui, vamos me dando retorno, né? Pessoas tóxicas, né? Além de elas serem vampiros emocionais, elas são pessoas que de alguma forma elas criam dramas, elas se alimentam do drama. Eu diria que na vida tem um drama, né? E tem a comédia. Como na arte, como no cinema, no teatro. A arte, né? Fala da vida. E a vida a gente tem o drama e tem a comédia, né? Tem hora que a gente precisa da comédia, dar risada dos seus erros, né? Sorrir, brinca com você mesmo, para suavizar o sofrimento. Sorrir do seu sofrimento, às vezes. Quantas vezes a gente faz isso lá do passado, né? Mas de alguma forma, as pessoas tóxicas, imagina, ela passa longe do bom humor, da leveza. Acho que ela nem sabe o que é bom humor, né? Só sabe o que é o mau humor. Mas as pessoas tóxicas, elas se alimentam do drama, não tem comédia, drama e drama em cima de drama, é um drama, a sua vida é um drama, né? Então, e aí ela coloca você para baixo, né? Ela, de alguma forma, isso que a gente já falou, ela faz você, de alguma forma, a vida dela é se lamentar, é a relação com o azar, né? E, de alguma forma, vamos olhar, né, para nossas voltas e vamos selecionar melhor as pessoas que a gente convive, porque afinal de contas a gente precisa escolher ficar perto daquelas pessoas que fazem bem. Pessoal, sabe o que eu queria também trazer? Acho que um ponto importante, né? O quanto, de alguma forma, né? Às vezes não é fácil se distanciar dessa pessoa. Às vezes ela está na sua família, pode ser seu marido, pode ser sua irmã, pode ser sua mãe, né? E às vezes não dá para se distanciar, você convive e talvez você também, às vezes, se for em casos extremos, até você buscar uma psicoterapia, você buscar outras válvulas de escape saudáveis, às vezes você, né, vai lá na casa, né, hoje em dia tem a questão da pandemia, mas você poder ficar menos tempo com aquela pessoa se ela estiver na sua casa, né, às vezes tem algumas tentativas de você neutralizar essa toxicidade que vem do outro, né, no sentido de não pegar para você, né, você separar o que é seu, o que é do outro, às vezes você conversa, eu acho que como você fica como se fosse entorpecido pelo tóxico do outro, né? Que coisas que a gente já falou aqui, você fica, quando vê, você acha que o outro tá certo, você faz o que o outro quer, não deu tempo de você pensar, né? Então, uma coisa importante é você, se essa pessoa vem com tudo, um aspecto importante, vai lá tomar água, sai do ambiente dela, né? Se ela te pedir alguma coisa ou ficar ali em cima, você fala, né, corta, tenta neutralizar, vai tomar uma água, eu preciso ir no banheiro agora, né, o exemplo. Ou ela te pede alguma coisa com uma capacidade controladora, você não sabe falar não para ela, né? De repente você entrou na dela, de repente você vem e fala, nossa, eu não pensei direito, eu tenho outra coisa para fazer. Se você vai precisar dizer não para as pessoas tóxicas. E aí a questão é, você sabe dizer não? Porque você precisa dizer não para uma pessoa que faz mal para você dizer sim para você. E essa é a sua responsabilidade. Então, muitas vezes, né, você vai ter que falar, às vezes você conversa, fala, não gostei disso, eu repensei, né? Acho que é importante como que a gente neutraliza, né, a toxicidade do outro, né? Então, uma pessoa que tá tóxica, ela precisa se cuidar.
vai tomar água, né? Vai descansar, né? O que é importante, se você convive no trabalho, em casa, na rua, com um monte de pessoas tóxicas, nossa, aí que você precisa de ambiente de paz, de tranquilidade, né? Você precisa buscar fazer o que te faz bem para equilibrar a energia aí, né? Elisângela vai ficar mais de olho, né, em analisar as atitudes, né? Porque às vezes a gente até pode ter isso, né? Porque uma pessoa pode estar tóxica porque, né, tem uma carência ou tá vivendo uma coisa tão mal, o mal tá ali, ela explode pro outro, ela tá descontando, tá? Mas acho que é importante essa coragem de olhar que eu posso ter toxicidades pequenas com uma ou com outra pessoa. Eu posso ter alguém que tem, às vezes, ódio daquela pessoa. Sei lá, vou dar um exemplo aqui. Sei lá, você tem ódio da sua mãe que te abandonou, né? E depois de 30 anos ela vem te conhecer, o ódio tá ali ainda, você não elaborou isso, né? E de repente essa pessoa vem, quer dominar, quer ser mãe agora, né? E de repente você, né, entrou ali na da outra pela carência, mas às vezes inverte também, daqui a pouco você tá com ódio da pessoa, né? E isso vai contagiando às vezes o seu relacionamento, o seu trabalho, tá? Então, se você está convivendo com muita pessoa tóxica, você também pode estar levando a toxicidade para outro. Pessoal, eu até diria que a toxicidade daqui a pouco pode ser até o vírus aí, hein? Como se fosse o corona. Você vai levando do um para o outro se você não barrar, né? Então, vamos fazer um isolamento de pessoas tóxicas na medida do possível, né? A Andrea coloca aqui que realmente essas pessoas elas não assumem, né, que querem ajuda, não reconhecem, foge dos erros, tá? Tanto é que tem perfil de pessoas que não buscam psicoterapia, não buscam nenhum tipo de ajuda, porque elas acham que estão certas, né? Essa é a grande questão. E se uma pessoa tá perto de você, tá fazendo mal, para ela tá ok, você que tá sofrendo, você que vai ter que buscar ajuda e mudar isso. Não dá para você também ficar na queixa, reclamando do outro, porque o outro não quer mudar ou nem reconhece. A questão agora é com você. O que você vai fazer diante disso, tá? Regis, realmente o vitimismo é uma forma de toxicidade, tá? Semana que vem a gente vai falar só de vitimismo, porque também tem uma tendência meio social, né? Se a gente fala tanto essa palavra, coitadinho dele, tadinho dele, tá? Mas o vitimismo é uma característica dentro do quadro de pessoas tóxicas. A gente que convive com as pessoas tóxicas, outro aspecto realmente é se afastar, se proteger, né? Ficar mais distante, definir os limites da sua relação, né? Jaime, não tem vacina contra a toxicidade. A vacina não tem, ela é muito individual, né? Mas que a gente tem realmente que não deixar isso contaminar, porque o mal gera o mal. Você tá ali o tempo todo convivendo, né? Se você também não percebe, porque assim, se você percebe que a pessoa tá fazendo mal e você vai entrar nessa, você também tá deixando isso entrar em você. Então, acho que a grande vacina é a nossa atitude, o nosso autocuidado de selecionar, né? Não é todas as pessoas que fazem bem pra gente, tá? Isso é real. Não tem que ter dó de assumir isso, eu tenho que assumir isso. Às vezes, no momento da sua vida, você também pode estar fazendo mal pro outro. E um convite você faz mal pra alguém? Como? Como você pode fazer mal pro outro? Diferente de pessoas que estão passando por um processo, sei lá, uma pessoa que está no quadro depressivo ou passou por um sequestro, um assalto ou passou por uma doença. Essas pessoas, elas estão no outro astral, né, gente? Aí vamos considerar um pouco, tá? Agora, acho que esse é um ponto importante, né? O quanto essa toxicidade você precisa cuidar, porque ela de repente está aí com você também, né? Tá permitindo isso. Se você permite o mal para você de alguma forma um pouco não, eu diria, é responsável em deixar manter esse mal. Não é fácil sair, né? Vamos dar um exemplo: marido, filhos, né?
Como que faz? Vou embora, né? Vou mudar minha vida, né? Não dá, às vezes. Acho que esse é um ponto importante. É você buscar outras estratégias, como se fosse até uma redução de danos. Não tem como você ficar abstinente total daquela pessoa. Mas sei lá, você só vê aquela pessoa à noite, porque você trabalha, faz curso, você faz trabalho voluntário para não ficar em casa para ver aquela pessoa. Você até parou de brigar com ela, porque se você tentar ficar brigando com uma pessoa que é tóxica e você fica mal, aquela pessoa nem percebe. Então, de repente, essa pessoa chega em casa às 8 horas da noite, toma um banho, come, vai pro quarto. Ela vê aquela pessoa há pouco tempo. Já é um jeito, né? De manter uma distância. Rosângela também coloca que sem ajuda, né, realmente, essa intoxicação do outro, convive com as pessoas, realmente, né, às vezes você vê uma família intoxicada. Eu já vi casos e trabalhei com isso, o pai chegou naquela família, a esposa muda totalmente, ela fica ansiosa, fica nervosa, ela quebra as coisas, né, e quer esconder aquilo, não pode nem demonstrar que ela ficou mal. O filho começa a somatizar, a filha vai pro quarto para ficar isolado. Quanto tem famílias que a família é tóxica entre elas mesmas, né? A Andréa coloca aqui, né? Reclamar e não querer mudar, né? Estudar para mudar. Tem pessoas que ficam esperando tudo cair do céu, né? Acho que também isso entra um pouco aí no ser cômodo, e aí entra até o papel de vítima, que segunda-feira que vem a gente vai falar mais dessa questão de ser vítima, tá? Então você precisa sair daquele ciclo, né, vicioso, o ciclo tóxico que está tão próximo de você. Faz o possível para se afastar, coloca limites físicos, limites emocionais. Já vi estratégia assim, ó. Nossa, chegou aquela pessoa que só reclama, que faz mal, que só vê o negativo, que tem inveja, né? Chegou aquela pessoa, a outra saiu. Ah, não, já tava saindo, tá? Você vai evitando ficar perto mesmo. Isso já ajuda muito, tá? Porque é menos tempo diante da toxicidade alheia, né? Concentre mais no que é seu, né? Pegue para você, né? Reconheça que você é uma pessoa que, né, tem aspectos positivos, construtivos, que você tá naquele momento ali com a pessoa, mas não te pertence, né? Não deixa a pessoa tóxica regular o seu pensamento, entrar na sua mente, né? Faz uma limpeza aí, entrou o lixo na sua cabeça porque você ficou com aquela pessoa, vai lá e já faz faxina. No mesmo dia, seja ficar em silêncio, orar, desabafar para alguém, tá? Fazer uma faxina, né? Limpa diariamente o tóxico, a sujeira do outro que entrou em você. Não acumula sujeira do outro. E o que é sujeira do outro? Aí cada um vai ver o que é sujo, o que é pesado, o que é negativo. Nossa, a pessoa falou isso de mim todo dia. Quando eu falo tal coisa, o outro vem, né, e de alguma forma me coloca para baixo, né, dando esse exemplo. E você continua, depois de anos, sabendo que aquela pessoa só joga você para baixo, né, não vê nada positivo, só, às vezes tem até inveja de você, e você vai continuar contando as coisas que você faz, e você vai dividir o seu sonho com aquela pessoa. Então não faça mais isso. Acho que isso já ajuda também. Se você já reconheceu que aquela pessoa te faz mal, por que você leva coisas tão valiosas da sua vida para ela? Ainda mais se você não conhece, que se a pessoa chegou, você já vai... Então separe, gente. Selecione. Menos é mais. A gente não precisa ter muitos amigos. Até porque não existe um monte de amigos. Existe um monte de colegas. Tá? Porque tem uma carência afetiva. Não, a gente tem colegas, né? Diferente da intimidade, né? De você ter uma pessoa que te faz bem, que não tem inveja de você, que você vê que de alguma forma ela gosta de você. Ela quer ver o seu bem. Então acho que esse é um ponto importante. Então vamos fugir do tóxico, né? Até você falar, ai, amanhã eu vou trabalhar, amanhã eu vou visitar aquele familiar, amanhã aquela pessoa vai lá, né? Se proteja, assim, né? Vê alguma coisa tóxica, né, Emerson? Já faz a faxina, não deixa acumular.
não me pertence. Então, recarregue, né? Recarregue as suas energias, porque é uma energia também do outro, né? Ter essas habilidades de enfrentamento, se posicione mais, se coloca, tá, pessoal? Acho que falar, não, isso, porque a pessoa tá ali para dominar. Você também tem que mostrar uma atitude diferente. Ficar menos tempo ou cortar. Não dar tanto espaço para o outro não invadir, tá? Não ficar tão próximo. Permanecer fiel aos seus valores, ao que você quer, ao que você não quer. Defenda o que é seu, a sua identidade, o que você pensa, as suas preferências, né? Ela te convida para fazer tal coisa e você vai, mas você vai? Vai porque a outra amiga foi? Nossa, mas na hora você não pensou, não vou não. Deixa eu ficar aqui no meu cantinho, vai fazer, né? Vai fazer melhor eu ficar comigo, tá? Luiz coloca, né, que segundo alguns pesquisadores aqui, devemos ter 5 amigos, né? Aí Luiz? Então vamos selecionar melhor, né? Então acho que um ponto importante, né, pessoal, é essa questão mesmo de olhar para aquilo que você sente quando aquela pessoa tá perto de você, tá? Quando você se sente exausto, né, cansado, com as suas emoções, né, negativas, você se sente mal, você se sente preso com aquela pessoa, você se sente às vezes pisando em ovos, aquela pessoa, né, faz você ficar ali com medo até de falar as coisas, né? Você se sente humilhado, né, de alguma forma aproveita de você. Eu já vi pessoas tóxicas que critica o tempo todo que o outro, ele fica lá embaixo, né? Ele fica desorientado, ele fica inseguro das coisas dele, ele se perde, ele fica culpado, ele fica ameaçado. Diante de uma pessoa tóxica, você fica desqualificado, você fica dominado, você fica até negativo. Você pode ficar irritado, com mau humor diante daquela pessoa, e aí chega em casa e vai descontar nas pessoas perto de você, né? Você se sente contrariado. Pessoas tóxicas, elas traem a confiança, elas manipulam, quando vê você já tá ali. Então, vamos tomar mais cuidado e cuidar da nossa saúde mental, porque afinal de contas, janeiro branco, né, tem a ver com o mês aí em que a gente cuida da nossa saúde psicológica, né, a gente seleciona, a gente está começando o ano, e que a gente possa lidar melhor, né, com as nossas escolhas, com quem a gente convive, né, não permita uma pessoa te fazer tão mal por muito tempo, ainda nem por pouco tempo, nem por um minuto, né? Mas eu tô falando que às vezes as pessoas, você convive com tóxico, depois a gente fala mal da droga, né? Tô exagerando agora. Fala mal lá do crack, mas aí você tem um crack na sua vida, né? Mas essa pessoa deixa você na paranoia, tá? Então, as drogas estão aí. Drogas não químicas, existem mais do que as químicas, tá? Olá, Djalma, a gente já tá quase encerrando a live, mas depois você dá uma olhadinha, né? Então, a gente trouxe algumas características, tá, pessoal? Uma variedade, assim, desse perfil de pessoas tóxicas, né? E outros autores colocam aqui, né? É o arrogante, aquele, né? É o negativo, é o fofoqueiro, é o controlador, é a vítima, né? É o parasita, é o inseguro que tá ali, né? É o ganancioso, né? É de alguma forma um mentiroso, é o juiz. Tudo isso são pessoas tóxicas, né? É aquela pessoa pesada. Então, de alguma forma, tá tudo isso junto. Tem pessoa que tem uma toxicidade, ela entrou, né? Começa até as coisas dar negativo, né? Começa a ter um conflito ali. Então, tá aí, tá? Então, acho que um dos pontos importantes é enfatizar. Se você às vezes está fazendo mal para o outro, reconheça isso. Se o grau é menor, não deixe isso aumentar ou repetir, né? Se você quer pessoas próximas de você que faz bem para você, que você também possa fazer bem para si e para o outro. Diferente, de novo, de pessoas que estão passando por momentos de vida, gente, tá? Uma pessoa tá mal, tá precisando de você, ela tá negativa, ela tá num momento depressivo. Como uma pessoa que tá realmente, ela não tá fazendo isso por outros motivos. Ela tá no quadro depressivo, né? Tá ali sendo acompanhada. Como que ela vai ser otimista, tá? Então,
Então eu queria diferenciar que pessoas tóxicas não são necessariamente aquelas pessoas, né? Elas às vezes não têm problema psicológico ou psiquiátrico nesse sentido, tá? Então, só para diferenciar. Então, eu acho que você que convive com as pessoas tóxicas, né? Você precisa cuidar muito mesmo, né? Acho que da sua energia, de selecionar melhor, né? Não ser tóxico para você, isso que eu trouxe, porque às vezes você tá permitindo isso por muito tempo e você acaba sendo tóxico para você mesmo. A gente está trazendo a toxicidade do outro em relação a uma outra pessoa. Eu queria reforçar que pode você, tirando o outro, você ser uma pessoa tóxica, aguda com você mesmo, tá? Você é negativa com as suas coisas, né? Também você está passando por esse momento, né? Olha para isso, o que você pode mudar, né? Você de alguma forma te julga muito, te coloca para baixo, né? Você é muito perfeccionista, está fazendo mal para você. Então, se você tem algum aspecto de toxicidade, às vezes é pontual, né? Não deixa isso crescer ou fazer parte do seu jeito de viver, tá? Vai lá e rompa com a toxicidade que está fazendo mal para você. Às vezes pode ser você se desculpar, você se perdoar para sua vida seguir. Às vezes pode ser você fechar um ciclo da sua vida que está aberto e você está amarrado lá no passado, né? Às vezes pode você, de alguma forma, né, ser mais leve com você, né? Uma outra forma de sair, de fazer mal para você, é você não ficar se culpando por umas coisas do passado, do que já foi. Então, acho que é importante, além da relação interpessoal, que tem a ver mais com o tema de pessoas tóxicas, o que eu estou trazendo aqui no final da live é o questionamento ou as perguntas, se você não está fazendo mal para você, em que grau isso está. E o convite é, seleciona também aquilo que te faz bem, tá? Se você fica alimentando o pessimismo negativo com você mesmo, não precisa nem ter outro, você nem está fazendo mal para o outro, mas você está fazendo mal para você mesmo, que você também possa parar. Para de fazer mal, põe um ponto de basta, reconcilia com você, né? Como se tivesse que reiniciar, reinicia a sua vida, né? Tira os vírus aí, os vírus emocionais, e retoma, faça outras escolhas, né? Então, acho que além do outro, né, gostaria que você se perguntasse que grau que você faz mal para você e se não há tempo de você começar a fazer o bem para você. E para você fazer o bem para você, você precisa permitir. Você precisa ter um grau de autoestima que te permita fazer bem para você mesmo. Porque a gente lembra que tem que sair um pouco do outro e voltar pra gente, seja em vários aspectos. Então, além de você se proteger da toxicidade do outro, né, do que faz mal pro outro, você também proteger você de você em alguns momentos, tá? Então, vamos pensar assim, eu acho que eu gostaria, né, de alguma forma, né, fechar a live assim, pensando nisso, do quanto esse tema faz parte do nosso dia a dia, das nossas relações, seja relações mais íntimas, seja no ambiente de trabalho, seja nas amizades, né? Seja na vizinhança, do quanto a gente está vivendo, né? Muito mais, ou está aparecendo mais, aspectos de intolerância, de impaciência, né? De uma cultura de ódio, de raiva. E aí, gente, isso aumenta a pessoa, né? Isso alimenta uma energia tóxica. De alguma forma, a gente pode dizer que além do individual, do familiar, né, da sua comunidade, a gente pode pensar que a gente está vivendo num contexto atual muito tóxico, né? Em que tem uma coisa boa ali, aí pela competição, pela raiva, né, por briga política, por interesses econômicos, políticos, sociais, né? Eu vejo sempre o mal no outro, né? A toxicidade tá aí, tá na mídia, né? Eu diria que pra gente pensar, né, ao contrário daquilo que faz mal, eu tenho que pensar naquilo que faz bem.
E esses dias eu estava pensando nessa questão da delicadeza, da gentileza. Parece que o ser humano está precisando realmente ser mais lapidado e tá bruto, né? Tá duro. Talvez seja um mecanismo de defesa, né? Eu já vou para bater, se você vir, eu já estou pronto para bater. E isso gera tensão, isso gera um grau de desgaste físico, emocional muito forte. Então que você possa, acho que no seu dia a dia também, ter menos armadura, né? Talvez é voltar a acreditar no ser humano, voltar a acreditar aí, né? Em você também, né? Mas não ser ingênuo, né? Mas eu acho que eu queria trazer o quanto é um tema muito mais amplo, né? Até no contexto social. Estamos numa cultura, num contexto atual, se você for ver os países, né? O dia a dia, a questão, né? Do que a gente está vivenciando, o quanto até a pandemia, né? Também de olhar para o outro. Caiu a conexão, estou fechando já. O quanto de alguma forma, né, esse momento atual faz com que essa intolerância ou estava falando que falta muita delicadeza, né, essa coisa tão genuína que de alguma forma, né, a gente precisa acho que cultuar mais ou cuidar mais, né, de coisas que são tem a ver com aspectos, né, do bem, né, daquilo que faz bem, né, de não viver uma vida só na luta ou na briga, né. Uma colega aqui, né, trouxe essa questão, né, da importância aí da live, que a gente possa voltar. Caiu aqui, pessoal, eu também caí na conexão comigo aqui, né, e tô fechando a live até pelo horário, né. Mas eu queria agradecer a participação de vocês e semana que vem a gente vai falar de um assunto que também está dentro disso, mas eu queria falar mais geral, assim, que tem a ver com o tema vitimismo, tá? E assim, que também tem a ver com uma cultura aí muito presente, como que a gente pode lidar, o quanto a gente também pode olhar, né, para nós, na nossa vida, se a gente não está fazendo isso. Então, só para a gente fechar, as pessoas tóxicas existem, elas estão aí no nosso cotidiano, né? Tem essa toxicidade que é crônica, que faz mal. Às vezes você pode estar fazendo isso com o próximo, então olha, muda, né? Pega isso para você e faça mudanças, né? E essas características que a gente trouxe aqui, olha para você se você não tem um pouco disso, se você já pode mudar, porque senão a pessoa até costuma fazer isso para o outro e para si mesmo, tá? E que você possa se preservar, selecionar melhor, perceber se tem muitas pessoas que trazem tudo isso que foi falado aqui para o seu cotidiano, né? Que você possa ter essa relação, né, de saúde mental com você, para não deixar, né, esses aspectos fazer parte do seu cotidiano, né? E para isso a gente precisa observar, precisa estar atento, seja no gesto do outro, seja no que ele fala para você. Se você está no mundo da lua, está ansioso, você está sendo bombardeado de tóxico, tudo quanto é lado, você está deixando, né? Então, acho que observa, pare, examine, faz as coisas mais devagar, né? Escuta também a sua intuição, nossa, né? A energia, essa pessoa estava aqui, o que eu senti? O que ela fez eu sentir? O que eu tô sentindo, né? Diante dessa proximidade com o outro. Essa pessoa me faz bem? Essa pessoa me faz mal? Sempre é assim, né? Uma tendência. Gente, aquilo que se repete são sinais de que está acontecendo de novo. Então vamos realmente, né, assumir, olhar para isso e não ter medo de mudar, tá? Então eu acho que para a gente finalizar, faça o bem para vocês, evitando pessoas que fazem mal, tá? E que vocês possam começar a semana, segunda-feira, né? Se afastando de pessoas tóxicas, ok? Agradeço a presença de vocês, mais uma segunda-feira, que essa semana seja produtiva, né? Que vocês possam construir estratégias para o enfrentamento, que vocês possam
estar presente na vida de vocês, que vocês possam estar ligados e observando a si e o outro, né? De um jeito em que você possa estar empoderado do que você quer diante da sua vida e que você possa estar fazendo boas escolhas para você, né? E acho que um ponto importante, se em muitos momentos da sua vida você está com um grau de sofrimento, mais ou menos, que você possa, né, cuidar do sofrimento e que o sofrimento emocional não se torne uma doença psiquiátrica e que o sofrimento emocional, né, de alguma forma não faça você adoecer. Sofrimento, tristeza, né, o sentimento, as nossas emoções, não necessariamente elas são doenças, tá? Mas acho que um ponto importante é fazer o bem. E as lives, né, cujo objetivo é fazer um autoconhecimento, que você possa olhar para você e ter a responsabilidade, o cuidado de cuidar melhor de você. Pessoal, boa semana, até segunda-feira que vem. Se cuidem, escolham pessoas que fazem bem para vocês. Até mais. Um grande abraço.